Quando seus filhos lhe perguntarem, que rito é este? Quando os filhos perguntarem assim, o que é isso, pai, que você está fazendo? Vocês vão responder, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Amém? Senhor, aqui está a tua palavra. Fala, Deus, aos nossos corações, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, aqui eu não posso perder muito tempo aqui, porque a gente está com bastante material para trabalhar hoje aqui. Trabalhamos isso na pregação passada, lembra? Sobre a pregação bíblica, sobre pregações que são muito expositivas, que tem muitos textos bíblicos e que as pessoas às vezes não gostam, né? Ah, tem muito texto bíblico, então levanta a mão comigo assim e diga assim: eu repreendo todo espírito de apostasia, de anticristo e da besta e do Satanás sobre a minha vida, que me impede de amar a palavra do Senhor. Diga, eu sou o servo do Senhor e amo ouvir a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Bem, eu quero falar aqui o seguinte, ontem, eu não me lembro, antes de ontem, eu não me lembro ao certo, eu fui buscar minha sogra lá em Caxias e na volta fui fazer aquele retorninho ali em Sulacap e vi o shopping aberto. Eu falei, bem, o shopping está aberto. O shopping está aberto, B. E ela queria comprar uma tinta, né, pro cabelo. Aí eu falei, vamos lá, B. E aí qual foi a surpresa? O shopping estava todo fechado. E tinham carros no estacionamento e nós entramos ali no shopping de Sulacap e uma fila imensa no shopping, somente a loja Americanas aberta e as pessoas comprando ovos de Páscoa. Aí a gente viu vários vídeos na internet, aí isso se repetindo por vários lugares, vários lugares em várias cidades, as pessoas correndo atrás dos seus ovos de Páscoa. Bem, o que a Bíblia vai dizer, muito obrigado, Isabelinha. O que a Bíblia vai dizer é que isso é Páscoa. É Páscoa. Não tem problema? Ué, não tem problema. Você pode comemorar a Páscoa? Pode comemorar a Páscoa. Você tem um comercial aí, ó, todo mundo, uns comerciais românticos, sentimentais, felizes, da Lacta, da Nestlé, do Garoto, da Lacta, e todo mundo tá feliz pra caramba, da Cacau Show. Tudo bem, você pode comemorar a Páscoa, você pode dar coelhinho de Páscoa para sua família, você pode comprar ovo de Páscoa para sua família. Caramba, era tudo que você queria ouvir de um pastor. Você deve estar assim, ó, Névias, glória a Deus. Pode fechar a porta, Isabelinha. Ficar aqui junto com a presença de Deus, amém? Só vira o ventilador para mim. Estão aqui só na sua companhia, todos me abandonaram, brincadeira, o pessoal desceu, né? Então assim, valeu. Você pode fazer o que você quiser na Páscoa. Você só precisa ter uma consciência. Essa aí não é a Páscoa do Senhor. Tá ótimo, resolvemos a situação. Porque o Deus deu a seguinte orientação para Moisés. Olha, ensinem o povo a respeito desse rito. Ensinem o povo sobre o sangue. Ensinem o povo sobre o cordeiro. E quando os seus filhos perguntarem o que é isso, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Esse é o sacrifício da Páscoa. O que a palavra Páscoa, que é o Pessá, significa? Trabalhamos hoje de manhã aqui. Significa passagem. Assim como uma mulher, quando está gerando seu filho e tem aquele sacrifício da passagem da criança para um outro estado, para o lado de fora, né? Assim também houve um sacrifício para que aquele povo passasse de uma situação de escravos para estado de libertos. Houve um sacrifício de Páscoa para que nós, que outrora éramos pecadores, que outrora éramos perdidos, que outrora éramos desgarrados, hoje estivéssemos aqui libertos e salvos. E nós entendemos ainda que nós estamos de passagem. Por quê?
Porque nós cremos, quando a gente botou para trabalhar esse tema aqui, da Páscoa para a eternidade, cremos que nós ainda estamos no processo. Pastor Sandro, mas eu já não sou salvo? Claro que já. Mas quando o povo de Israel sai do Egito, ele deixa de ser escravo. Ele já entra na Terra Prometida? Não. Há um percurso. Quando nós éramos pecadores, a graça veio e nos salvou. Nós já entramos na Terra Prometida? Ainda não. Então nós já saboreamos a perspectiva da Terra Prometida, nós já saboreamos a perspectiva da Nova Jerusalém, mas ela ainda não se consumou para as nossas vidas. Compreende? Nós ainda estamos nessa passagem que, né, nós estamos saboreando e usufruindo do sacrifício da Páscoa que vai nos levar para a eternidade. Bem, nós compreendemos, eu vou fazer um comercial aqui. Essa semana eu soltei um vídeo de resposta a um pastor chamado Vitor Azevedo, que diz que a Bíblia não pode ser a palavra do Senhor, senão nós diminuímos o Senhor Jesus Cristo, colocamos ele em um diminutivo, porque ele diz assim, olha, se a Bíblia toda é a palavra do Senhor, então tem muito pouco de Jesus, porque só tem algumas páginas de Jesus. Eu não vou nem falar com isso, está lá no meu YouTube. Vai lá, tem uma resposta para ele lá. Às vezes as pessoas falam assim, deixa eu abrir um parênteses, pastor, o que você ganha com isso se expondo assim? Você vai se queimar. As pessoas vão taxar o senhor como chato. Problema não, a Bíblia diz lá no livro de Salmos, bem-aventurado aquele que jura e ainda com dano próprio não muda. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios que é necessário que haja heresias para que o justo se manifeste. Para que o justo se manifeste. É por causa do nosso comportamento politicamente e religiosamente correto, de não combatermos esses falsos pastores, que eles têm crescido, que eles têm se proliferado, que eles têm aumentado, se multiplicado como se fosse uma praga no meio do povo de Deus. Carta de Judas vai dizer que eles são manchas nas nossas festas. E por que eles são manchas nas nossas festas? Porque eles envergonham o Evangelho. Eles envergonham os pastores. Eles envergonham você. Né? Então, assim, nós compreendemos que a Bíblia inteira fala sobre Jesus Cristo. E a gente não precisa de muita interpretação para isso, porque se você se lembrar na pregação passada, quando nós pregamos sobre o poder da pregação bíblica, nós estudamos aqui aquele momento em que Jesus Cristo teve com os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus Cristo vai dizer que ele conversou com ele desde os livros de Moisés, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até os profetas, até Malaquias. E o que Jesus falou o que Jesus falou com aqueles homens? Ele vai dizer que Jesus Cristo explicou que desde Gênesis a Malaquias, tudo falava sobre ele. Isso aí é tremendo. Bem, então nós entendemos que o Cordeiro aqui, na antiga aliança, eu não gosto de falar da antiga aliança porque o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nunca fez uma outra aliança. Outro dia a gente vai falar sobre isso. A aliança é uma só. Mas o Cordeiro aqui nesse período da aliança, melhor dizendo assim, o Senhor, por que não é uma outra aliança? Porque o Senhor jamais quebrou a sua aliança para com o seu povo. Simples assim. Houve um período da aliança. Ok? Depois conversaremos sobre isso. O Cordeiro desse primeiro período da aliança do Senhor conosco era um animal. O Cordeiro desse momento que nós vivemos agora é Jesus Cristo, porque aquele Cordeiro falava sobre Jesus. Jesus era o Cordeiro sem defeito. Compreende? Então, o que significava o defeito? A unha rachada, o casco fendido, o testículo de um testículo só, sabe? Ou com alguma chaga, ou com algum machucado, ou com alguma mancha. O que significava esses defeitos? Significava o pecado, que nos mancha, que nos suja, que nos coloca deformados diante de Deus, que nos faz imperfeitos diante da santidade do Senhor. Então o defeito é o pecado. O defeito é o pecado. E aí, por que Jesus... a gente vai trabalhar um texto aqui. Por que Jesus não tinha do que ser perdoado? Porque ele era um cordeiro sem defeito.
Ele não precisava de perdão. João 18, 36 a 40 vai dizer: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou. E aqui, quando ele fala ministros, ele dá a impressão que ele está falando sobre anjos mesmo, tá? Que se o reino dele fosse aqui deste mundo, com certeza haveríamos uma batalha cósmica entre o céu e os homens. E a humanidade ia perder. Porque eu não duvido, irmão, que se Jesus Cristo fala assim: Gabriel, Miguel, desce. Meu irmão, ia descer uma miríade de anjos, não ia ficar um para contar a história. E aí Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou. Eu para isso nasci. E Pilatos perguntou: o que é a verdade? Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Você vê que desde há muito tempo já se tem uma crítica à questão da verdade absoluta. A gente que, principalmente você jovem, escuta o que eu estou falando. Você vai ouvir muito assim na escola: não, nem toda a verdade é absoluta. Presta atenção. Jesus Cristo é. A palavra de Deus é. O cristianismo trabalha sim com verdades absolutas. A gente não pode cair no engano de relativizar a palavra de Deus. Como muitos pastores nessa última ceia agora relativizaram a ceia de Cristo. De trocar por água, de trocar por pão, também trabalhamos isso. Não vou voltar nesse tema. O que é a verdade? Depois de dizer isto, Pilato voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum, não tem nenhum defeito nesse homem. Mas é costume dentre vocês que soltem alguém por ocasião da Páscoa. Por que eles tinham esse costume? Porque o que significava Páscoa? Perdão, mudança de estado. Uma humanidade que era escrava e que agora é liberta. Então havia na época entre os judeus o costume de na Páscoa libertar um cativo, para que ele servisse de exemplo da graça de Deus que salva o homem. E Pilatos oferece essa proposta para os judeus: olha, vamos soltar esse homem, não tem defeito nenhum, não vi nada de errado nele, não acho nele nenhum crime. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não, este não, solte a Barrabás. E a Bíblia vai dizer: e Barrabás era um salteador. Compreende? Por que Jesus não foi perdoado pelos judeus? Porque não havia o que se perdoar nele. Sobre a sua cabeça colocaram a sua sentença e a sua acusação, e a sua acusação era verdade. Sobre a sua cabeça colocaram: aqui está o rei dos judeus, e ele é o rei dos judeus. E ele é o nosso rei. A sua acusação era verdade. Ele não precisava ser perdoado da sua acusação, porque foi para isso que ele veio. Ele veio para morrer. Houve muitas propostas para que ele não morresse. Pedro propôs isso. Alguns gregos propuseram isso. Os fariseus e saduceus, eu ia falar filisteus, os fariseus e os saduceus chegaram para ele, os doutores da lei, e falaram assim: olha, desça da cruz, a gente vai crer em você se você descer da cruz. Mas ele quieto estava, ele quieto ficou. Bem, essa é a Páscoa. Entendemos que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E agora nós queremos trabalhar, depois dessa introdução, sobre a questão da eternidade. Amém? Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17. Diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém.
Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são? E de onde vieram estes, vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Isso aqui é demais. Isso aqui é demais, gente. Eu acho que eu vou dar spoiler no final da pregação, mas eu não vou aguentar. Da Páscoa à eternidade. E está falando, nós estamos numa trajetória, em um caminho. O apóstolo Paulo vai dizer que é uma carreira. Quando ele está perto da morte, ele vai dizer assim: olha, acabei a carreira, guardei a fé. O que é acabar a carreira? Olha, eu fui galgando, cara, acabei a carreira. Não tem mais nada para que eu possa vivenciar, não tem mais nada para que eu possa... Não há mais nada para onde eu possa subir nesse plano aqui terrestre, entre os homens. E aí João, né, um ancião lá do céu, vira para João e vai dizer assim: quem é essa galera chegando aí? Quem é essa galera chegando aí? Quem é esse povo? Quem é essa multidão? Eu não sei se você na sua casa aí, você pode levantar a sua mão e dizer assim: sou eu, João. A Bíblia, meu irmão, é incrível. João, às vezes, eu já falei isso na igreja. Às vezes muitas pessoas falam assim: eu queria tanto viver no período da Bíblia, eu queria tanto que minha história participar dos escritos da Bíblia. Quem falou que a gente não participa? Quando João está exilado ali na ilha de Patmos, ele tem uma visão e ele está vendo um grande povo, uma grande multidão indo em direção ao trono de Deus. E o ancião sai e pergunta assim para João: João, quem é esse pessoal que está chegando aí? Aí o João deve ter olhado assim: não sei, deixa eu ver lá. É a Rita. Aí o ancião pergunta: que Rita? Esposa do Alexandre, mãe do Mateus, sogra da Catarina. É a Luciana. É o pastor Lúcio. Não, aquela ali, deixa eu ver. Aquela ali é a Angélica. Quem é aquele que está chegando ali? Aquele ali é o Sandro. A Ives, olha, os meninos. João está vendo a gente chegar. Aquela é a Fátima, é a Georgette, é a Valéria, é a Ana Paula, é o André, é a Ágata. São aqueles que ainda nem nasceram, mas que Jesus Cristo também vai salvar. João está vendo a gente chegando no céu, sem mala, somente com a nossa vida. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e a alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Bem, vamos entender aqui. Por isso, o que esse povo fez? Lavou a sua veste no sangue do Cordeiro. E por isso, vai dizer que é uma condição. Existe um termo chamado sine qua non, uma condição sine qua non. O que é uma condição sine qua non para um carro andar? Que ele tenha roda. Pode ser uma Ferrari, se não tiver roda, não vai andar. Ter roda é uma condição sine qua non para um carro andar. Sine qua non quer dizer sem a qual não. Sine qua non. Sem isso é impossível. Compreende? Eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E por isso servem diante do trono do Senhor de dia. Pastor Sandro, mas Apocalipse diz que na terra prometida não haveria santuário. É claro que não. Por quê? Porque quando Apocalipse fala sobre santuário, ele está dizendo sobre a habitação de Deus. Está falando sobre a presença de Deus. Então, o que é esse santuário aqui? Isso quer dizer que eles estavam diante do trono de Deus na sua presença santa. Quando fala sobre santuário, apenas uma presença de companhia, uma presença de apoio. Não, quando fala sobre santuário, é algo de reverência, é sobre culto, fala sobre temor, fala sobre guardar os pés por estar na presença de Deus, fala sobre guardar as palavras e cultuar ao Senhor.
com toda a reverência que ele é digno, eles serviam ao Senhor diante da sua santidade. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O que é isso? É estenderá a sua presença. Estenderá sobre eles a sua glória, a sua santidade. Envolverão todos eles dentro de si. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Eu não sei se você nesse momento está passando algum momento de tristeza, algum momento de dificuldade, algum momento de luta. Talvez você esteja chorando agora por alguém que se foi. Talvez você esteja chorando agora por qualquer situação. Não vou ficar estendendo aqui porque eu tenho muita coisa para dizer. Mas deixa eu te falar. Tua lágrima tem tempo, data e hora certa para acabar. O teu choro vai cessar. A tua lágrima vai secar. E Deus colocará um sorriso nos seus lábios, porque chegará um dia em que nós estaremos diante do Senhor. Aleluia. Vamos lá, vamos trabalhar esse texto aqui de Apocalipse 7, 9 ao 17. Ele vai dizer sobre um povo. Quem são eles? Então assim, na visão de João aqui, ele está vendo uns 144 mil. Quando ele fala sobre 144 mil, não quer dizer que sejam 144 mil, gente. Vamos desenvolver isso aqui, 144 mil, e ele vai dizer, olha, eis uma multidão que ninguém podia o quê? Contar. Então você vai dizer assim, olha, então, por que você não pode contar? Por que é 144 mil? Porque esse 144 mil é algo simbólico, que fala sobre multidão, fala sobre totalidade, aí a gente precisa estudar as concepções simbólicas do povo judeu em relação aos números, compreende? Então assim, você tem 6, número do homem, 12, número das tribos, 24, número da presença de Deus, 7, número da perfeição. O judeu ele tem muito simbolismo para as questões numéricas e para outras coisas também. E também João usa isso aqui. Mas esse 144 mil significa totalidade. Há um tempo atrás, os testemunhos de Jeová acreditavam que esse era o número exato, o número de salvos. Aí eles estão com problema, porque hoje eles passaram de 144 mil. Não sei como é que eles vão resolver isso. Era um grupo, Apocalipse 7, versículo 9, que ninguém podia contar, porque determinar essa quantidade cabia somente a Deus e não aos seres humanos. Ele viu que as pessoas na multidão também estavam vestidas de branco. Um dos anciãos se aproximou de João e fez uma pergunta. Ele perguntou, olha, quem é essa multidão? O ancião, aí depois João falou assim, não, você sabe. O ancião respondeu, estes são os que vieram da grande tribulação. Sabe, a palavra tribulação, essa ideia de vir, significa aqueles que vieram de um combate, aqueles que vieram de uma luta. Os versos 14 a 17 vão trazer 7 informações para nós. No versículo 14 vai dizer que eles saíram da tribulação. No versículo 14 vai dizer que as suas vestes foram lavadas no sangue de Jesus e por isso se tornaram brancas. No versículo 15 vai dizer que eles servem a Deus em seu templo de dia e de noite. No versículo 15 ainda vai dizer que Deus habita com eles. No versículo 16 vai dizer que eles nunca mais terão que passar por tribulações. No versículo 17 vai dizer que o Cordeiro irá providenciar comida, água e água da vida. E no versículo 17 também vai dizer que Deus enxugará as suas lágrimas. Então não há uma diferença de um povo. Os 144 mil. O povo da grande tribulação. Não. Tudo isso está falando sobre o mesmo povo. Está falando sobre nós. Pastor, nós já estamos na grande tribulação? Não. Estamos na tribulação? Sim. Ainda haverá uma grande tribulação. Jesus Cristo vai dizer assim, olha, quando ouvirdes sobre guerras, sobre rumores de guerras, sobre terremotos, sobre pragas, saibam que esse é o princípio das dores. Bem, por que João aqui vai usar... Por que João aqui vai usar
a expressão de grande tribulação? Porque já era uma expressão habitual e familiar para o povo judeu. Porque o povo judeu passou por muitas tribulações. Passou por tribulação no Egito, passou por tribulação na Babilônia, passou por tribulação e estava passando aqui tribulação na mão do Império Romano, passou tribulação na mão dos persas, passou tribulação na mão dos sírios, passou tribulação na mão de muitos povos, passou tribulação na luta ali na mão dos filisteus, contra tantos povos que sempre se levantaram contra ele. Então, assim, a gente pode ler a respeito disso em Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado e escrito no livro. Então isso já era uma expressão muito antiga, que eles traziam desde o profeta Daniel. Passaram por tribulação ali logo após a morte de Jesus Cristo, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, quando o templo foi destruído. O povo de Israel vivia muitas tribulações. Só que João está falando de uma grande tribulação que virá antes da sua segunda vinda. E a gente precisa entender assim, pastor, vai ter uma segunda vinda? Vai, é a próxima vinda, é a parúzia. Alguns falam parousia, é aquela que nós esperamos, porque a primeira vinda dele foi em corpo, né? Agora, qual é a segunda? A segunda é aquela que a gente espera. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 10. Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vai dizer: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Compreende? O que está falando isso aqui? Ele está falando sobre uma carta, sobre essa palavra é para uma igreja, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Essas 7 igrejas somos nós? Sim e não. É uma igreja localizada geograficamente? É. Mas a fala dela é uma fala de exortação para nós? Sim. Nós estamos lá em Filadélfia? Não. Mas nós podemos ser essa Filadélfia? Sim. Nas nossas posturas, nas nossas ações. Senão, não estaria aqui, gente. A palavra do Senhor vai dizer que toda palavra é útil para instruir e redarguir em justiça. Tudo que está aqui serve de exortação, de ensino, de promessa para as nossas vidas. Então olha o que a Bíblia vai dizer, que Deus vai nos guardar dessa hora. Ele vai nos guardar. Ele estará conosco nesse momento de tribulação. Mateus 24, versículo 21 ao 22. Mateus 24, do 21 ao 22. Vai dizer: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora. Não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então o que Jesus Cristo está falando aqui? Olha, vai vir aí uma grande tribulação, que desde o princípio do mundo nunca houve. Pastor, eu acredito, mas eu sempre ouvi falar que a igreja sobe antes da tribulação. Sobe não, irmão. Não sobe porque Jesus Cristo está falando aqui. Você pode subir caso você morra, né? Antigamente eu falava assim, gente. Eu falava assim, não, eu quero ver Jesus Cristo voltar. Né? Gente que veio de uma cultura pré-milenista, dispensacionalista, achando que a igreja ia ser arrebatada, e depois ia ter a tribulação. E aí depois que a gente vai estudando e compreendendo que a igreja vai passar por essa grande tribulação, eu falei assim para minha esposa, eu tô reconsiderando aquela minha escolha de ver Jesus voltar. Eu estou começando a considerar a morte um bom negócio. Porque quem estiver vivo, meu irmão, vai passar por essa grande tribulação. E versículo 22 vai dizer:
se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Meu Deus, a gente nem sabe o que vem por aí. A gente não sabe o que vem por aí. E Jesus Cristo vai dizer, olha, essa tribulação vai ser tão grande, que se eu não reduzisse esses dias, ninguém seria salvo. Mas por amor aos escolhidos, esses dias da grande tribulação foram reduzidos. Bem, a igreja passa pela grande tribulação. Bem, o que a gente pode ler aqui a respeito de Apocalipse 13, do 11 ao 17, que é quando vai falar sobre aqueles que adoraram a besta, você percebe que é uma condição semelhante ao que está escrito no livro de Daniel, capítulo 3, daqueles que adoraram a estátua. Sabe, os poderes do mundo liderando no final do tempo irão forçar as pessoas a tomarem uma decisão para que escolham a quem querem servir. Aqueles que não escolherem adorar a besta serão mortos. E às vezes as pessoas estão cantando assim, Senhor, eu estou pronto para te servir. Estou pronto, Senhor, para te servir. Isso é uma coisa que eu me pergunto, Senhor, eu estou pronto para entregar a minha vida por Ti. Senhor, eu realmente estou pronto para entregar a minha vida por Ti. Porque às vezes, Senhor, eu não consigo entregar nem o meu tempo. Eu não consigo entregar nem meia hora do meu dia. Como é que eu posso dizer, Senhor, que eu estou pronto para entregar o meu dia, a minha vida inteira por Ti? Eu não consigo entregar os meus sonhos, eu não consigo entregar um tempo de culto aceitável ao Senhor. Eu não consigo. Eu não consigo abrir mão dos meus sonhos, não consigo abrir mão de pecar. Nós já estamos vivendo esse tempo onde que escolhas precisam ser tomadas. Muitos jovens que eu conheço, muitos jovens que estiveram conosco nas igrejas que eu e minha esposa fomos líderes, a gente os acompanha agora em tempo de faculdade, se formando, e eles já abandonaram a presença de Deus. Eles deram uma outra roupagem para a palavra de Deus, deram uma outra roupagem para a presença de Deus. Inventaram um Jesus comunista, inventaram um Jesus socialista, porque na verdade eles estão adorando o sistema desse mundo. Eles querem relativizar tudo. Na verdade, para não dizer que abandonaram a Cristo, eles inventaram um outro Cristo. Eles começaram a relativizar a palavra de Deus. E aí, aqui é o ponto. Aqui é o que a gente compreende. Se eu relativizo a palavra de Deus, o que tem para eu abandonar? Nada. Não há nada para eu abandonar a palavra de Deus. Porque o homossexualismo passa a não ser mais pecado, o aborto passa a não ser mais pecado, o adultério passa a não ser mais pecado, a fornicação passa a não ser mais pecado. Então o que há para abandonar? O que há para abandonar? Se eu consigo relativizar tudo, mentira passa a não ser mais pecado, a inveja passa a não ser mais pecado. Hoje a mídia, ela glamoriza, sabe, a luxúria, a altivez, a ira, sabe, ela relativiza, ela trata tudo com glamour. Então, qual é o preço que a igreja está pagando? Qual é o preço que essas igrejas neoliberais estão pagando? Que sacrifício é esse que essa igreja está fazendo nessa passagem? Do que ela está abrindo mão? Será que ela está abrindo mão mesmo das coisas que ficaram para trás? Ou, na verdade, elas querem ir para a terra prometida, mas carregando o Egito nas costas? São pessoas que foram tiradas do Egito, mas que ninguém conseguiu tirar o Egito delas. Existem pessoas aqui nas nossas igrejas, nos dias de hoje, que são como o povo de Israel. Tiraram ele do Egito, mas não tiraram o Egito dela. Tiraram ele de Sodoma, mas não tiraram Sodoma dela. Foi como a mulher de Ló. Ela olhou para trás, ela sentiu saudade, assim como aquele povo ali diante do Mar Vermelho, ele sentiu saudade do Egito, dizendo, lá poderíamos comer cebolas, tu nos trouxe aqui para morrer. Jesus Cristo também vai te colocar numa situação, em uma hora que você vai ter que decidir morrer. Talvez não fisicamente, mas morrer nas suas convicções, naquilo que você acredita. Vai chegar um momento em que você não vai ter para onde ir e você vai precisar dizer, Senhor, eu estou disposto a te seguir, mesmo que seja com a minha vida. A Bíblia nos ensina que as pessoas que não escolherem a besta irão sair dessa tribulação, serão vitoriosos. Eles não irão vencer por causa dos seus próprios esforços.
O que muitas pessoas confundem nesse período da tribulação é achar que a igreja vai estar arrebatada e eu vou estar aqui, né? Pela minha força. Porque, meu irmão, cá entre nós, pensa comigo, com o Espírito Santo, meu irmão, aqui, às vezes a gente não suporta. Às vezes a gente cai. Vamos cogitar aqui que um dia Jesus Cristo vai arrebatar a igreja e vai tirar o Espírito Santo. Tá, você vai ficar aqui sem o Espírito Santo. Tu vai conseguir o quê, irmão? Tu vai conseguir o quê? Não. Eu vou pelo meu esforço. Apocalipse 7. Deixa eu ver se é esse o texto. Isso. Apocalipse 7:17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água viva. Não, meu irmão. Já a Apocalipse está dizendo, olha, é o cordeiro que vai nos guiar. Ninguém vai ser salvo pelo próprio esforço. Ninguém vai ser salvo pela sua força. Essa não ninguém terá essa vitória. Teremos essa vitória porque Jesus está nos guiando através do seu poder divinal e redentor. Bem, falamos sobre a tribulação, e essa tribulação, meu irmão, sabe, desde que Adão pecou, nós estamos vivendo tribulação. Desde que Adão. Pastor, mas às vezes a gente tem momentos felizes na terra. Temos aniversário, casamento, temos, mas é uma vida cansada, é uma vida pesada, sabe? Bem, se você não acha isso, é porque você não tem uma perspectiva de algo melhor. Porque quem vive na perspectiva de algo melhor, sempre vai considerar isso aqui pouco. Se você se satisfaz com o que você... Tudo bem. Pastor, eu me satisfaço. Não estou falando de satisfação de ficar feliz, de ver um filho se formar, não. De se sentir realizado. Sabe, com aquela sensação de eternidade? Tipo, não, eu poderia viver a minha vida toda assim? Se você tem essa sensação de que você poderia viver a sua vida inteira assim, eternamente, bem, realmente o céu não faz parte do seu coração. Mas a Bíblia diz que se nós soubéssemos de onde veio, nós sentiríamos saudades. Porque a nossa terra não é aqui. Há uma música do Inário que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, pra lá um dia eu vou, embaixador dos céus, de Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Essa terra não é nossa, esse lugar não é nosso, essa casa que você está não é sua. Não se sinta aí, não tenha sensações, eu passaria a minha eternidade. Não, isso não é suficiente para a vida de um lavado. O texto vai dizer que aqueles homens tinham as suas vestes lavadas e branqueadas. Isso é legal, né? Porque a gente vê aí comercial de Omo, de Brilhante, do Vênus, do poder do oxigênio e de cloro. E você tem a questão de estar lavando ali. Quando que você poderia achar, né, que mergulhando a veste no sangue, as vestes seriam branqueadas? Bem, o comercial do Vênus confie no rosa, no poder do rosa. Eu vou dizer o seguinte: confie no poder do vermelho. Confie no poder do sangue de Jesus. Há uma música do Juliano Som, que ele canta com Leonardo Gonçalves, e ele vai dizer: pelo vermelho de sua túnica, a cada gesto, a cada caminhar, pelas feridas que afligiram meu Senhor, é pelo vermelho do seu sangue. A segunda característica desse grupo de pessoas é que elas lavaram as suas vestes no sangue de Jesus, sangue que torna branca essas vestes. Sabe, ele prometeu aos membros da igreja de Sardes que se eles não se contaminassem, se eles não sujassem as suas vestes, eles andariam com Cristo vestido de branco. Está em Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 4. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum quem é a hora que virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois elas são dignas.
Olha para a sua vida, vamos olhar para a nossa vida. Eu não gosto de falar isso, que dá a impressão que eu sou perfeito. Vamos olhar para a nossa vida. Como estão as minhas vestes? Como está o meu testemunho? Como está o meu proceder? Uma vez eu vi uma charge de uma menina com roupa curta, e ela chega assim, eu falo assim, pastor, a roupa não define quem eu sou. E aí a charge, tinha um bonequinho do pastor, falava assim, não, realmente não define não, mas ela revela quem você é. Então, meu irmão, vamos ser claros aqui. Não vem com essa, eu uso roupa curta, mas eu sou decente. Não, se você usa roupa indecente, a roupa indecente não te torna indecente. Você usa roupa indecente porque você é indecente. Não é a roupa sensual que te torna sensual. É o seu comportamento sensual que te faz buscar por roupas sensuais. Compreende? É por isso. É isso que as pessoas fazem. Então, o que eu estou falando? Então, se a minha roupa ela não define quem eu sou, mas ela revela quem eu sou, o que eu estou falando? Estou falando de testemunho. Estou falando de proceder. Estou falando de forma de viver. Estou falando de formas de se comportar. O caráter de uma pessoa reflete aquilo que está no seu coração. A gente tem que oferecer a Deus um culto racional. A gente vai para a igreja onde as pessoas estão indecentes dentro da igreja. Uma vez eu virei para uma aluna, ela estava escrito uma mochila assim, Sex Machine. Eu falei, menina, você é isso? Ela, isso o quê? Eu falei, está escrito na sua mochila, uma máquina de sexo. Ela, cruzes, meu Deus. Eu falei, mas é isso que está escrito. Então, assim, o nosso caráter, aquilo que a gente concorda, vai refletir aquilo que nós somos. Vai refletir aquilo que domina o nosso coração. É o caráter imaculado e puro que desenvolvemos enquanto estamos na Terra, e será a única coisa que poderemos levar conosco, após sermos fisicamente transformados. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. 15, versículo 53 ao versículo 54. Diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Abra sua Bíblia agora também em Mateus capítulo 6. Mateus 6, do 19 ao 21, vai dizer, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. É disso que eu estava falando ali antes. Aonde você deposita aquilo que você tem mais de valor? Onde você guardou? Onde você guardou? Onde é que está guardado aquilo que vale mais para você? Se está no seu casamento, está no seu casamento. Por isso que pessoas, às vezes, quando são traídas, ficam destruídas. Ficam destruídas. Porque todo o seu depósito é saqueado. É por isso que quando as pessoas, às vezes, falem a sua empresa, elas se sentem destruídas do seu coração, porque todo o seu depósito foi saqueado. A Bíblia vai dizer, Jesus vai contar uma parábola de um homem que era rico, e ele constrói armazéns, e ele vai dizer assim para si mesmo, olha, folga a sua alma, descansa. E aí Jesus vai chamar, olha, você está louco. Hoje mesmo podem pedir a sua alma. Compreende? O que é que tem mais valor no seu coração? A Bíblia diz, olha, pense nas coisas lá do alto. Pense nas coisas do Senhor. Me fala para mim assim, como é que é o seu dia? Seu dia você louva? Seu dia você canta? Você sente vontade de orar? Você sente vontade de ler a Bíblia? Ou aonde estão os seus pensamentos durante o dia? Onde estão os seus pensamentos? Onde estão os seus desejos? Sabe, eu tenho muitos desejos. Eu tenho o desejo de ser bonito. Não, isso aí já consegui. Deixa eu ver. Eu tenho desejo, por exemplo, hoje eu estou estudando violino pela internet. Eu tenho desejo de tocar violino na igreja. É um desejo meu. É um desejo. Tem pessoas que têm desejo de ter carros, tem pessoas que têm desejo de ter tudo. Mas o nosso maior desejo precisa ser o céu de glória. Precisa ser a presença
do Senhor. É esse caráter santo que precisa ser a nossa roupa. Apocalipse 7,14. Você está com a Bíblia aí me acompanhando? Pelo amor de Deus, gente, estamos no culto, hein? Para de andar aí. Toda hora vai beber água? Eu, hein? Falta de reverência. Apocalipse 7, versículo 14. Vai dizer: respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue de Jesus. Apocalipse 7,14 vai dizer que não são os nossos esforços que nos levam a uma vida santa. É isso que a gente precisa compreender. A gente tem batido nessa tecla aqui. Por que muitas pessoas têm vivido uma vida pesada, uma vida desgastante religiosa? Porque elas acham que pelo fato de subir montes, de fazer campanhas, de fazer jejum, sabe, de buscar a presença de Deus, de orar 4 horas, isso vai garantir a salvação dela, e não é. O que garante a minha salvação é eu compreender que eu preciso me lavar nas vestes de Jesus. E o que é me lavar no sangue de Jesus? E o que é lavar as minhas vestes no sangue de Jesus? É aceitar o seu sacrifício. Compreender que não há sacrifício para a minha vida. Na verdade, o que deve haver na minha vida é uma gratidão e dizer assim: não, Senhor, o Senhor pagou já. O Senhor já fez. O Senhor já pagou esse preço por mim. Eu quero que esse sangue seja derramado sobre a minha vida. E este sangue vai me fazer mais branco do que a neve. Amém? Apocalipse 7 ainda vai dizer que aquele povo servia a Deus de forma contínua. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 12. Vai dizer: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Jesus Cristo está falando aqui com a igreja de Filadélfia, que ele vai dizer assim: olha, aos que vencerem, vocês serão uma coluna. Vocês vão habitar comigo perpetuamente, eternamente, para sempre, forever and ever, para toda a eternidade, nós serviremos ao Senhor Jesus Cristo. E veja que isso não é uma promessa apenas para os dias de hoje, não é uma promessa para aqueles que acreditam numa segunda aliança, não. Eu vou mostrar isso para vocês. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, do 5, versículo 5 e 6, vai dizer: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás ao Filho de Deus. Então, assim, Jesus, Deus vai ser o nosso santuário. O que nós seremos dele? Nós seremos dos seus sacerdotes. Vai lá para 1 Pedro agora, não é um salto grande aqui. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vai para Apocalipse agora, capítulo 1. Apocalipse 1, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdote para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5, capítulo 10. Glória a Deus. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse 26, 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Aqui está falando do milênio. Compreende? Então, nós somos os sacerdotes do nosso... De quem? No Velho Testamento havia o sumo sacerdote.
e havia os sacerdotes. O sumo sacerdote aspergia o sangue para que aquele sacrifício fosse aceitável pelo Senhor. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é esse sumo sacerdote. É Ele que faz o sacrifício para que a nossa vida seja aceitável ao Senhor. E o que Ele nos faz? Ele nos faz sacerdote. Ora, onde estão os sumos sacerdotes? Onde está o sumo sacerdote e o sacerdote? Está no templo. Está no tabernáculo. Está na presença de Deus. E é por isso que nós seremos e já somos sacerdotes do Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Amém? Bem, a Bíblia vai dizer também, em Apocalipse 7, versículo 15, que Deus cobrirá eles com a sua sombra. Sabe, o que isso significa? Que Deus irá habitar entre eles. Abra sua Bíblia em Êxodo 13, 21. Êxodo. A pregação hoje está com bastante texto, hein? E quem não gosta de Bíblia, meu Deus do céu, me desculpa, foi mal. Êxodo 13, versículo 21. Êxodo 13, 21. Minha Bíblia está toda amassada. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que encaminhassem de dia e de noite. O que é essa sombra? O que a Bíblia vai dizer quando ela diz assim, olha, debaixo da sombra do Senhor nós estamos seguros. Aquele que habita na sombra do Onipotente. É claro, olha o que esse salmo diz, olha, aquele que habita na sombra do Onipotente. O que é sombra? Sombra, quando a Bíblia diz sobre sombra de Deus, está falando sobre presença, está falando sobre habitação. Ezequiel capítulo 37, versículo 27. 37, versículo 27. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Êxodo 29, do 45 ao 46, vai dizer: eu habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, e os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Veja que essa promessa que é feita em Êxodo também é feita em Apocalipse. Então nós podemos sim afirmar que toda a Bíblia fala sobre nós. E ainda que em algum momento do Velho Testamento aquela mensagem de esperança e as promessas de salvação, de presença, de habitar na presença de Deus, seja naquele momento ali para o povo de Israel, uma nação que Deus levantou, sim, estas promessas estão disponíveis para a nossa vida. Apocalipse 7, versículo 16, vai dizer que nunca mais haverá tribulação. Aqui no versículo 16, ele vai falar sobre 3 elementos: sobre fome, sobre sede e sobre o calor insuportável. Vamos lá para a gente acompanhar isso aí? Tá tudo bem? Fiquei com também um susto agora. Apocalipse 7, versículo 16. Que horas são? Me auxilia aí. 8? Então vamos acelerar para a gente tentar fechar isso aqui. Apocalipse 7, versículo 16. Opa, passei aqui. 7, versículo 16. Vai dizer: jamais terão fome, nunca mais terão sede, e não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. O que o povo de Israel passou no deserto? Já entendemos, já explicamos, entendemos aqui que Páscoa é o quê? Passagem. O que eles passaram no deserto? Fome. Deus envia cordoniza, envia pão. Eles passaram sede, eles pedem água a Moisés, e eles eram castigados pelo sol. Já estamos entendendo que nós estamos o quê? Estamos em uma passagem para o quê? Para a eternidade. E o que Deus vai prometer para a gente aqui no 7, versículo 16? Que nós jamais, por exemplo, nesse momento aqui, eu estou com fome. Eu já estou olhando para minha esposa que chegou aqui, já com um olhar de desejo. De desejo de arroz e feijão. Né? Oi, tá me repreendendo. Mas olha, vai dizer assim, ó, jamais terão fome. Ó, lá no céu, eu não vou precisar toda hora beber água para pregar. Por 2 motivos.
Um, que eu não vou ter sede. Segundo, e o segundo motivo é que ninguém vai me dar a oportunidade para pregar. Porque a gente vai estar diante de Jesus. Ou tu acha que Jesus, estando no altar, alguém vai chegar assim: Jesus, eu posso dar uma palavra? Eu queria fazer uma consideração, sei lá. Hoje é bem capaz, não sei. Rola, né? Porque às vezes o pastor está pregando, uma pessoa vira na igreja e fala assim: eis que o Senhor fala. A pessoa quer profetizar quando Deus está falando. Olha que coisa louca. Aí a gente tem que saber quem é que não está falando, se é o pregador ou se é o profeta, porque um dos dois não está. Tá bom? Eu sei que Deus é onipresente. Ele pode estar em várias pessoas ao mesmo tempo no coração. Mas ele não é Deus de confusão. Ele não vai estar usando um pregador e vai estar usando uma outra pessoa. Isso aí complica a minha mente. Desculpe aí você que consegue discernir essas coisas. Eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade com essa questão aí. Então, assim, ele vai dizer que ele vai tirar essas tribulações da nossa vida. Isaías 49, versículo 10 vai dizer: nunca terão fome, nem sede, nem calor, nem o sol os afligirá, porque ele se compadece deles e os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas e também mananciais das águas. Veja a profecia aqui de Isaías. Está dizendo o que aqui? Está falando sobre Israel? Está falando para Israel, mas também está falando para nós? Também está falando para nós. Está falando, então assim, a gente precisa compreender que toda a Bíblia vai alimentar a nossa vida, esteja no Velho Testamento ou no Novo Testamento. E Isaías 49, versículo 10, vai dialogar profundamente, como também esse versículo 16 aqui do capítulo 7, com o Salmo 23. Olha o que ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Tá vendo? Eu não vou pregar lá no céu. Deus é o pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ó, eu tô falando que eu não vou pregar no céu, mas você que é músico também não vai tocar não, tá? Deve ter anjo com harpa lá, hein? Porque o pessoal vai esquecer: eu vou tocar, Os músicos ficam assim na igreja, com ouvido absoluto, tá desafinado. Ô anjo, tua harpa tá desafinada. Vai vendo. Né? Isso é legal pra gente meditar. Eu sei que eu tô brincando, mas o que eu vejo muito hoje nas igrejas? Você olha para as igrejas aí, preste atenção na hora da... Tem dois extremos. Você olha para a cara dos pastores na hora da adoração. Meu, é muito difícil o pastor que canta, que adora, ele fica assim, ó. Porque ele acha que ele só foi chamado para pregar. Ele não canta. Aí o ministro de louvor tá lá adorando, chorando, os músicos assim, ó, sentindo, né, a presença de Já. Beleza. Aí agora você vai e olha para os músicos na hora da pregação. Aí o pastor tá lá, ó, xabalabanaias, pulando, gritando, e o músico tá assim, ó. Caramba, que hora que eu subo para tocar de novo? Então são dois extremos, porque não se aprendeu a cultuar o Senhor. É um que não sabe adorar e o outro que não consegue valorizar a sua santa palavra. Bem, você que é músico que vai para o céu, então assim, vai aprendendo a adorar o Senhor sem estar com o instrumento na mão, porque dificilmente alguém vai te dar a oportunidade para você fazer parte da banda do céu. E você que é pastor, aprenda a adorar o Senhor, porque tu não vai pregar lá em cima, cara. Bem, desculpa pelo cara, amado, irmão. Salmos 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não haverá fome, não haverá sede, não haverá mais um calor insuportável. Apocalipse 7,17 também vai dizer que ele nos guiará a um caminho, e que ele será o pão, e que ele será a água da vida. Mais uma vez o Salmo 23 aqui está dialogando com isso. Olha, ele é o pão da vida. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, versículo 7. Vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha a promessa que ele está fazendo aqui a igreja de Éfeso. Olha, ao vencedor, você vai usufruir da árvore de Deus. Viu, Sandro? Eu vou ser vencedor, então o mérito é meu? Não, você venceu porque Jesus te fez vencer. Que Jesus Cristo te deu condição de vencer. João 4,14 vai dizer: aquele que beber da água
que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus também disse a um grupo de judeus que não estavam entendendo a sua natureza divina. E em João 6,51 vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Compreende? Que Jesus Cristo já na terra já nos estava dando indício para que nós pudéssemos saborear daquilo que nós viveríamos na eternidade. Por isso que Hebreus vai dizer: olha, existem aqueles que provaram os poderes do mundo vindouro. Você compreende que na Bíblia, quando Jesus Cristo vai pedir que nós nós celebremos a ceia até o dia da sua vinda, é para que no momento da ceia nós provemos e experimentemos os poderes do mundo vindouro. E para fechar, Apocalipse vai dizer que não haverá... Deixa eu beber água aqui. Ainda bem que lá no céu não vai ter sede. Que lá não vai mais existir lágrimas. Ninguém mais vai chorar. Nenhuma lágrima cairá dos nossos olhos. Nem se um cisco entrar no olho. Por quê? Porque no céu não tem cisco. Aleluias. Não tem nenhuma poeira. Porque senão seria uma poeira muito difícil. Então, imagina uma poeira de uma rua de cristal, de ouro. Gente, ia cortar o nosso olho, não é? Né? Mas todo mundo ia querer a poeira aqui. Meu Deus do céu. Ah, Jesus, né? Isso foi profundo agora, hein? Revelação desceu fresquinho do céu. Nenhuma lágrima vai descer dos nossos olhos. Isaías 25, versículo 8. Ai, meu Deus, diz assim: ele aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Irmãos, olha, todo mundo sabe aqui que eu não sou aquele, caramba, que pastor ético. Eu às vezes falo o nome mesmo, mas essa semana, ontem eu vi um bispo da Universal, dizendo assim: olha, quem é salvo não é pobre. Quem é salvo não morre pobre. Fiquei preocupado agora, gente. Fiquei preocupado com a minha vida, preocupado com meu avô, com a minha avó, com o teu avô também. Mas, gente, um monte de homem que a gente considerava santo, tá todo mundo ardendo no mármore do inferno. Gente, a gente precisa orar pelo... Eu não sei como é que a pessoa consegue ser crente, amar a palavra de Deus e ser da Universal. Gente, Isaías vai dizer aqui: ele tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Você pode ser o mais rico que for, meu irmão, mas se você não deseja, se o seu valor maior não está na cidade santa, você ainda vive em opróbrio, na pobreza, na desgraça. Apocalipse 21, 3-4 vai dizer: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aí, a nossa Páscoa, o efeito dessa Páscoa, vai cumprir a sua última missão, que é nos colocar na tão ansiada, falei errado? Não, né? Ansiada terra prometida. Uma terra que emana leite e mel. Uma terra onde Deus estará conosco para sempre. Saber que Deus habita com o seu povo é a garantia da sua proteção sobre uma grande multidão. Nós podemos estar passando por um momento de tribulação, de deserto. Pastor, mas eu não quero passar tribulação. É só você parar para pensar. Deus tirou da escravidão. Hoje nós estamos passando pelos desertos da vida. O que tem lá na frente? A terra prometida. Muitos hoje estão passando pela tribulação. E deixa eu explicar isso aqui de uma forma mais fácil. O povo saiu do Egito, escravidão. Nós saímos de uma vida de pecado. Deus nos libertou do império das trevas.
Deus libertou o povo do império de Faraó. Deus agora vai colocar o povo no deserto, passar por dificuldades, lutas. Vai ter festa? Vai ter festa. Vai ter casamento? Vai ter casamento. Eles se casavam. Eles faziam tudo no deserto, mas era uma vida complicada, árdua. Dependia do trabalho? Dependia. Nós estamos nesse deserto? Estamos. Vai ter festa? Vai ter festa. Vai ter alegria? Vai ter alegria. Vamos fazer casamento? Vamos fazer casamento. Mas nós estamos nesse processo. É uma vida de tribulação. Quando o povo de Deus se aproxima da terra prometida, a Bíblia vai dizer que Moisés envia alguns espias, Josué manda alguns espias, e quando ele vê a terra prometida, ele vê que existiam homens enormes lá. Homens enormes. E a Bíblia vai dizer que eles voltam e derretem o coração do povo, dizendo, olha, não dá para entrar. E ali começa a luta do povo de Israel para alcançar a terra prometida. Nós estamos num processo. E o que isso significa? Significa que quanto mais estivermos perto de alcançarmos a tão sonhada e desejada terra prometida, os inimigos se avolumarão contra nós, se levantarão contra nós, porque ele não quer que você e a sua vida, que a vida da sua família seja salva. Ele não quer. E é por isso que a cada dia mais as tribulações aumentam de proporção, até que chega um dia da grande tribulação, que será a batalha final. Será a batalha final. E por que nós temos certeza da vitória? Porque Jesus Cristo vai nos guiar durante essa luta. Apocalipse 19, 22, versículo 14, vai dizer: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 19, versículo 13. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. Glória a Deus. Para esse pastor que fala que dizer que Jesus Cristo, que a Bíblia é a Palavra de Deus, é colocar Jesus Cristo em um diminutivo, bem, aqui está o texto. Estava vestido de uma veste tingida em sangue. Em outras versões vai dizer, com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é a Palavra de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Apocalipse 1, 3, 8, e a gente fecha aqui. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, aleluia, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Irmãos, eu cresci numa... Eu vou continuar aqui? Deixa eu te falar. Quem é salvo, irmão, descansa no Senhor. Sabe por que descansa? Porque deseja. Eu cresci numa cultura dispensacionalista de uma tal trombeta que inventaram. Eu nunca achei essa trombeta na Bíblia. É claro que a Bíblia tem um monte de trombeta, mas uma tal de trombeta, tipo apito de cachorro, que só o salvo vai ouvir. Eu ficava assim o tempo todo. Meu Deus, será que a trombeta tocou? A trombeta tocou? Aí, tipo assim, aí do nada todo mundo saía de casa. Aí tu ficava sozinho. Aí eu falei, meu Deus, a trombeta tocou? Eu lembro que minha mãe falou que uma vez meu avô ficou preocupado, deu um silêncio lá onde eles moravam, e ele correu pro quarto onde estava a filha dele dormindo no berço, para ver se a filha dele estava no berço, para garantir se Jesus Cristo tinha tocado. Não, meu irmão, isso não está aí na Bíblia em lugar nenhum. Preste atenção, meu irmão. Você não tem por que ter esse temor, meu Deus, eu fiquei. Aí liga, tem gente que liga para a mãe, alô? Ai, meu Deus, graças a Deus. Tem gente que a base é a mãe. Ah, não, minha mãe está aqui, então Jesus Cristo não voltou ainda, né? A Rives está falando que a base dela, a minha base é ela. Minha esposa é serva de Deus.
No início do nosso casamento, eu fui testar a santidade dela. A gente tinha um quarto que era um breu, né, que tinha uma cortina corta. Poxa, eu tinha que entrar agora no final da pregação com mais emoção aí. Entrei contando, falando uma coisa engraçada. Mas o final é a parte que a gente chora. Aí, na hora que ela apagou a luz, eu tinha uma cama e o quarto ficava um breu mesmo. Na hora que ela apagou a luz, eu, tipo ninja, dei um rolamento assim pra esquerda e pulei no chão e fui para debaixo da cama. Aí, tipo assim, ela vai deitar, vai botar a mão assim, meu Deus, meu marido subiu. E aí, na hora que ela deitou, esticou o braço assim, ela falou assim, profeticamente, pode parar a palhaçada, que se eu não subir é ruim que tu sobe. Ai, meu Deus, tá repreendido, né? Eu sou salvo. Bem, meus irmãos, deixa eu te falar um negócio. Se uma hora você fala assim, meu Deus, será que Jesus já voltou? Tu viu? Você viu ele voltar? Então, meu irmão, se você não viu, é porque ele não voltou. Porque a Bíblia vai dizer que todo olho verá. Dá vontade de rir? Eu fico bobo, gente. Como é que eu fui ser escravo de um pensamento doido desse? Quanta gente que passa a sua vida atribulada. Meu Deus, voltou, não voltou? Mãe, liga. Ai, minha mãe não atende. Família, vou ligar pro fulano. Você viu Jesus Cristo voltar? Então, meu irmão, Jesus Cristo não voltou, porque a Bíblia diz que todo olho verá. Até mesmo aqueles que os transpassaram. Meu Deus, aqui é terrível. Aqui é Israel, hein? Aqui são os romanos, aqui é Pilatos. Todo olho vai ver ele voltar, até mesmo aquele soldado que furou o seu peito. Ah, meu irmão, aqui eu não queria estar na pele deles, não. Meu Deus do céu. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus, porque essa é a nossa fé. Essa é a nossa Páscoa. É sair de um momento de servidão, passar pelo deserto da vida e alcançar a terra prometida, que é a eternidade. É disso que os apóstolos falavam. É isso que os apóstolos pregavam. É disso que Pedro falou. Foi sobre isso que Isaías falou. Foi sobre isso que o apóstolo Paulo falou. Foi sobre isso que João falou. É sobre isso que trata a nossa fé. É isso que trata a nossa fé. Às vezes, em momentos de dificuldade, a pessoa fala assim, vai acontecer isso. A pessoa vai fazer cruz credo, cruz credo, cruz credo. E faz assim, ó. Sai de reto, Satanás, cruz credo. E aí uma vez uma aluna minha falou assim, cruz credo. Eu falei, você sabe o que é cruz credo? Você sabe o que é cruz credo? Sabe o que é cruz credo? Sabe, Bia? O que é cruz credo? O que é cruz credo? É a cruz e o credo. É a cruz e o credo. Por que nós às vezes clamamos o poder da cruz? Porque o poder da cruz é aquele que nos liberta. E o que é o credo? O credo é a nossa fé. Resumo do credo, daquilo que o povo de Deus crê, daquilo que os apóstolos pregavam. Creiam em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito, de uma substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu, ele foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio em uma igreja una e universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Essa é a nossa fé. Eu queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome.
Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado pelas pessoas que nos acompanharam até esse momento. Deus, fala conosco dia a dia e que essa Páscoa, Deus, aos nossos corações, não simbolize apenas limitadamente que nós fomos perdoados do nosso pecado, não. Mas que a Páscoa, ao arder nos nossos corações, nos faça entender que essa passagem que Jesus Cristo fez por nós nos leva e está nos levando a um lugar. E este lugar, Senhor, são as mansões celestes que o Senhor tem preparado para o seu povo, para todos aqueles, Senhor, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Cordeiro esse que foi simbolizado lá na primeira visão da sua aliança, quando aqueles homens, Senhor, mancharam e pintaram os umbrais das suas portas com o sangue do Cordeiro e o mal não os tocou. Assim também, Senhor, será na nossa vida. Nossa vida está marcada pelo sangue do Cordeiro. E o pecado e Satanás não tem poder contra a nossa vida. A segunda morte não tem poder contra nós, porque nós fomos lavados através do seu sangue. E pelo teu sangue, Deus, nós herdaremos a vida eterna. Amém.